E já estamos no ar com mais uma edição do programa Respira e Conversa. Falamos direto da Ilha de Mosqueiro, no bairro do Aeroporto. Aqui é saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. E hoje estamos recebendo ninguém menos que Felipe Sério, ele que é biólogo, neurocientista e terapeuta de referência em comportamentos adictivos. Olha só, Felipe, como foi que esse universo da saúde mental, dessas dependências, dos comportamentos compulsivos entraram na tua vida? Essa é a grande pergunta que eu sempre vou carregar por toda a minha vida e para toda a minha vida, junto com as respostas que eu preciso todos os dias formular em cima dessa pergunta. Porque o sentido da saúde mental, dessa construção, Rui, ela se apresenta para mim a partir de um colapso que eu tive, onde eu precisei passar por 8 meses de internação, e nessa internação eu descobri que eu sou um adicto. E encontrar uma nova maneira de viver uma reforma íntima e viver em recuperação. O mais interessante é que nesse nosso bate-papo, no que nós estamos conversando agora aqui, falar em adicção ou adição, como algumas literaturas falam, para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, elas não conhecem esse termo. Mas se eu falar em dependência química, se para quem é de uma área mais técnica da saúde, se eu falar em TUS, que é o transtorno de uso de substâncias, todo mundo já faz uma correlação com drogas. Mas então, quem é o adicto? O que é a adicção? Por que comportamentos adictivos ou aditivos? A gente precisa entender que na nossa natureza, enquanto seres humanos, a gente vive um triângulo. Na ponta desse triângulo existe nós, enquanto seres humanos, que nós definimos enquanto espírito, mas não no sentido categórico, estruturalista, carregado pelas religiões, mas sim enquanto ser, vida, uma vida que é um conjunto de vários valores que opera um corpo biológico dentro de um espaço e tempo, que é operada por uma mente, através de um cérebro, que se reflete em emoções e comportamentos. Então, para esse adicto, esse espírito ele se desenvolve dentro de um egocentrismo, onde ele aprende em algum momento da vida a manipular situações, construir falas, jogar com sentimentos e emoções das pessoas para obter aquilo que ele quer. E ele acaba até se tornando um mestre nisso, né? Sem dúvida nenhuma, um mestre da persuasão, da manipulação. E depois ele vai e vincula a uma mente extremamente obsessiva, que termina num corpo compulsivo, onde na maioria das vezes o principal e melhor caminho encontrado é o uso de substâncias, que é onde eu vou ativar ali a produção de vários neurotransmissores, como a gente trabalha dentro das neurociências, que vai me dar sensação de recompensa, prazer, euforia, muito do que eu busco como prazer. E o cérebro aprende muito rápido a ter esse estímulo para produzir isso de forma rápida e barata, certo? Mas quando a gente fala, por exemplo, em dopamina, que é um neurotransmissor muito importante para ter esses sistemas de recompensa, a dopamina da boa, como a gente costuma usar aí nas expressões, ela custa caro. Em que sentido? Ela dá trabalho. Você precisa dormir bem, ter bons hábitos saudáveis, praticar bastante atividade física para que você construa uma nova maneira de viver. E para que você viva em recuperação, você tem que fazer uma imersão, que é justamente a parte onde você precisa conhecer o seu eu, entender os movimentos seu enquanto ser humano e construir os seus pilares da sua vida. Quem sou eu enquanto Felipe Sério? Quem sou eu enquanto o Felipe que é portador e adicto? O que me leva, por exemplo, a fazer com que a adicção se manifeste dentro de mim, porque ela não deixa de se manifestar mesmo sem o uso de substâncias. E aí, isso me permite todos os dias abrir uma janela e portas na minha vida para uma reforma íntima e interior. É o que eu vejo como as principais ferramentas que eu consigo carregar comigo para me manter em recuperação. Maravilha, Felipe. Tem outra pergunta aqui, que tu és biólogo, E Sim. aí eu te pergunto, como foi que a neurociência, que é um dos ramos da biologia, assim como a psicologia, a química, entrou nessa tua compreensão, nesse teu arcabouço,
em relação à dicção? O mais interessante foi o seguinte, é que eu sempre eu sou anatopatologista também, então assim, a minha disciplina mestra enquanto professor é anatomia e fisiologia humana. Eu me especializei, eu sou necropsista, me especializei em dissecação de corpos humanos, sou professor de anatomia e me tornei muito conhecido por conta disso dentro desse nicho. Bora só voltar um pouquinho para o nosso telespectador que não conhece a expressão necropsista. Necropsista, que é aquele profissional que literalmente faz as autópsias, né? Abre os corpos. Trabalha no IML. Isso, trabalha no IML. Então, eu trabalho com isso, né? Então, eu me tornei um professor conhecido dentro dessa área. E obviamente que também enquanto biólogo eu sempre gostei, sempre fui um profundo estudioso do cérebro humano, porque como Charles Chaplin ele já falava, né, que o cérebro humano ele é um grande brinquedo de armazenamentos de memórias que causam explosões de grandes emoções por toda uma eternidade, fazendo do universo colorido e maravilhoso. Nossa, né? Que profundo. E aí, entendendo isso, estudando isso, quando eu me descobri enquanto adicto, eu também percebi que existem vários campos dentro das neurociências, tanto que a gente sempre fala no plural, sempre fala as neurociências. Porém, eu percebi que as pessoas não davam muita atenção para entender como se dá o funcionamento de um cérebro de um adicto. Como se dá esse padrão de construção desses pensamentos? Quais são as áreas que eu entendo, por exemplo, onde eu trabalho minhas emoções, as minhas memórias a longo prazo, as minhas memórias operacionais, o quanto que, por exemplo, o uso de substâncias podem afetar as pessoas do ponto de vista neurológico, também cognitivo, que é a forma que a pessoa vai organizar esses pensamentos, né? Enquanto que isso vai se refletir também em emoções e comportamentos. Esse foi o principal, por exemplo, start que me deu para entender a adicção, mas também enquanto professor, enquanto pessoa que carrega essa missão da educação, entender como eu vou, né, pegar essa missão, abraçar e levar essa informação para as pessoas. Ou seja, tu passaste pelo problema, sim, pegaste o problema e trouxeste uma solução primeiro para a tua vida, né? Sim, foi muito importante. E a importante. partir disso você hoje atende em média quantos acolhidos na instituição? Então, hoje eu tenho, por exemplo, diretamente, eu tenho uma média entre 12 a 15 acolhidos diretamente, que são acompanhados por mim. Mas eu fico na comunidade nos finais de semana, então todos os outros terapeutas saem e eu fico como um plantonista de acolhimento direto para eles. Então todos os nossos 78 acolhidos ficam sob a minha responsabilidade. Olha, que responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E Felipe, em relação ao cérebro, né, a gente fala de neurociência, a primeira coisa que vem é o cérebro. Como que fica essa questão comportamental, a questão do funcionamento do cérebro, né, desse acolhido, desse adicto, né? Durante, depois, antes. Como é que é o funcionamento de um adicto na ativa e o funcionamento do cérebro dessa pessoa já que está buscando, começando a dar os primeiros passos na recuperação? Já pode falar um pouco do tratamento. Sim, então, só para a gente entender, é até relativamente simples, né? A gente consegue simplificar de uma forma bem interessante. Quando o indivíduo está na adicção ativa, que significa que ele está ali fazendo uso da substância, está no fundo do poço, está com total perda de controle, né? Então ele está ali numa atitude extremamente compulsiva. Então ele aperta um botão autodestrutivo. E aí, eu sei que parece pesado falar sobre isso, mas a adicção ativa, ela coloca o indivíduo, né, numa natureza autodestrutiva. Autodestrutiva. E se você me perguntar, por mais pesado que isso pareça, que se isso pode levar à morte, sim. Como muitas outras doenças, quando não controladas. Né? E aí, a partir do momento que o indivíduo decide entrar em recuperação, ele começa através de uma reforma íntima. E é quando, por exemplo, na comunidade, nós entramos com uma equipe multiprofissional. Então, o que é que entra? O acompanhamento psiquiátrico, porque a gente precisa deixar
do ponto de vista clínico, o indivíduo estável emocionalmente, para que ele consiga, né, compreender, absorver escuta, trabalhar a mente de forma mais aberta para os processos terapêuticos. Junto com isso, acompanhamento psicoterapêutico com um psicólogo e um acompanhamento de terapia de referência para a dicção especificamente. Porque, pelo incrível que pareça, a gente se tem uma relação com nós enquanto indivíduo, por exemplo, ao longo da minha vida, quais são os psicotraumas que eu tenho? Todo mundo tem isso da natureza humana, né? Mas também como funciona esse movimento para que eu magnetize isso para a minha adicção. Então, por mais que eu fique sem o uso da substância, ao longo da minha vida inteira eu posso entrar no que a gente chama de curva de recaída, né? Então eu posso apertar o modo, me reprogramar de maneira autodestrutiva e voltar ao uso da substância. E o mais interessante é o seguinte: é impressionante quanto a capacidade que o cérebro tem de armazenar essas informações. O tempo que você passa sem o uso da substância, no mecanismo de recaída, ele te cobra isso em 24 horas, 48 horas. É por isso que as recaídas, elas são não conseguem voltar, elas são perigosas e extremamente avassaladoras, né, no que se trata da família, no que se trata de tudo. Mas existe um ponto muito importante. É o seguinte: quando você imerge nesse processo da recuperação, por exemplo, passando por esses movimentos terapêuticos, fazendo estudos, que é o que a gente faz, fazendo partilhas, reuniões de grupo, fazendo a sua organização do ponto de vista de eu aprender a deixar meu quarto, reaprender, né, a manter meu quarto arrumado, a lavar minhas próprias roupas, a me manter bem higienizado, coisas que a adicção ativa, né, ou seja, quando eu estava ali no uso das drogas, eu me autoabandono enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu pego, né, e começa a retomar essa rotina. Eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para comer, né? Eu tenho hora para parar e silenciar diante do outro e contemplar a natureza e abrir um diálogo comigo mesmo. Quantas vezes a gente não deixou de fazer isso, né? E aí tem um outro ponto importante. É quando você se acha no mundo. E várias vezes eu me pergunto isso, né? Eu disse, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de passar por uma turbulência como essa na vida, mas também não entraram nessa imersão, né, tão profunda, tão filosófica na sua vida, e se autoconhecer, se reconhecer e parar e dizer assim: a partir de agora eu me proponho a fazer de mim um novo eu, a me tornar uma nova pessoa. Estão vendo aí? Dr. Felipe Sério, aqui no programa Respira e Conversa. O papo tá muito pertinente, tá denso, tá bonito. E você que quer participar com a gente, acompanha o nosso Instagram, o @CT Renovação Oficial. Como diz o nosso producer, o Igor Tamegão, curta, comente e compartilhe. Exatamente. E Felipe, o papo tá muito bom. A gente falou desse processo que ocorre com o cérebro, dessa chegada, né, dessa tua chegada nesse universo da neurociência com adicção, comportamento. E aí eu te pergunto agora sobre o vício em si, né? Tem um fator biológico e Sim. Tem também um fator comportamental, mas alguns outros dizem que tem o espiritual também, ou seja, seria um tripé, esses fatores, multifatores. Na verdade, assim, quando você fala, assim, a dependência química de modo geral, mas também a adicção, a gente sempre separa sobre 3 pontos importantes, né? Existe uma predisposição genética, então a grande maioria dos adictos, ou quando nós estamos, por exemplo, quando a gente chega ali para fazer aquela primeira entrevista, fazer um levantamento, eles apresentam históricos de outras pessoas na família que também passaram pelos mesmos, ou passam pelos mesmos problemas. Depois tem aquilo que a gente chama de epigenia ou ontogenia, que eu preciso entender que quando a pessoa nasce, ela nasce inserida numa sociedade e ela tem um núcleo. E aí, esse núcleo, que pode se apresentar, que
se apresenta de forma familiar para ela, que é o núcleo familiar, né, que pode ser funcional, disfuncional, pode ser um indivíduo que tem como pai e mãe os avós, ou um tio, uma tia, isso não importa. Mas ele vai receber o seu acolhimento ou passar por esse processo e fazer a leitura disso de alguma forma, que vai o educar diante da sociedade. E além disso tem um fator cultural, né? Tem que verificar o quanto que é familiar para esse indivíduo desde quando ele é criança, né? Ver pessoas fazendo consumo de álcool, pessoas fazendo consumo de outros tipos de substâncias, né? Então tudo isso interfere muito. Até que ele chegue em algum momento da vida dele, geralmente pela adolescência, que ele já tem suas próprias tomadas de decisões. E aí ele olha para trás, faz esse resgate e aperta o que a gente chama de gatilho. E se permite experimentar. Só que aí é quando você ativa esse lado espiritual, onde você tem todo um fator egocêntrico para justificar, para criar uma lista que justifique o uso da substância, a mente obsessiva te coloca num modo onde você só pensa em repetir aquele processo, e o corpo compulsivo é o famoso, né, jargão que a gente tem aí que diz assim, fulano é inimigo do fim. Então, enquanto, por exemplo, uma pessoa não adicta, normalmente ela tem esse comportamento de sentar, tomar duas cervejas, fazer uso de um drink, deu um determinado horário, ela sabe se levantar e ir embora para sua casa, se retirar, sem perder a compostura, ou mesmo por entender o seu limite. Pro adicto não existe isso. São dias e dias virando. Eu mesmo lembro, quando eu lembro da minha adicção ativa, de sair na sexta-feira de casa, e só retornar na segunda-feira de manhã. E são 3 dias fazendo uso de substâncias, sabe, extremamente alcoolizado, sem tomar banho, sem me alimentar, virado de noites, com o corpo extremamente fadigado. Muitas vezes locais insalubres. Locais completamente insalubres, né, onde correndo risco de vida, me expondo a minha imagem. Né, então, são muitos fatores que pesam muito quando a gente puxa para a questão social mesmo. E aí é o que eu sempre digo, essa lista construída que permite com que eu haja de que isso seja um motivo para que eu me mantenha nesse modo autodestrutivo. Hoje, por exemplo, eu faço a mesma lista para me manter limpo e em recuperação. Entendeu? Porque eu digo, eu não me permito mais passar uma noite, não me vejo passando uma noite em claro, eu não me vejo não me alimentando nos horários. Chegou aqui, olha, aqui todo esse carinho, esse mimo, depois das gravações a gente já vai atacar, sem dúvida nenhuma. Mas assim, se alimentar bem, ter práticas de atividades físicas, né? E aí você olha, tu diz assim, que a gente se olha no espelho e diz assim, gente, isso não tem preço, né? Eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono da minha consciência, eu não preciso viver entorpecido, entendeu? Criando criando máscaras, criando personagens de quem eu não sou, né? Maravilha. E daquilo que eu não quero para mim, principalmente. E dizem que o lado bom da doença é que quando você entra em recuperação, as máscaras caem, né? Você entra em um processo que se você quiser realmente se recuperar, que talvez se você não tivesse passado pelo problema, você ficaria assim, talvez não evoluísse tanto em autoconhecimento, em busca, em todas as áreas da sua vida, né? Rui, tem uma coisa que eu acho assim incrível, é que assim, quando essas máscaras começam a cair, é um movimento muito doloroso, entendeu? Porque a gente passou tanto tempo colocando máscara que a gente esquece de quem nós somos. E aí é quando você olha no espelho e de repente você vê, sabe assim, que tu tinhas esquecido de quem tu és. Desculpa até me emocionar. Você esquece. E aí você olha nos seus próprios olhos. E o olhar humano, Rui, ele brilha, é a alma. É a alma. É essa vida que está lá dentro. Mas para isso é preciso imergir. Aí você se encontra com tudo isso. Mas quando você vai submergindo, você volta, e aí você diz, eu sou uma pessoa maravilhosa.
sabe? Maravilha. O Felipe é maravilhoso. Hoje, eu sempre falo assim, sabe? Eu até brinco. Um dia desse eu assisti uma entrevista da Cleo Pires, né? Ela disse assim, eu sou super chata, as pessoas falam que eu sou chata, mas eu sou maravilhosa. E é verdade, porque tem até cachorro aqui do lado. Eu sou cachorro não mente, hein? E aí, assim... Cachorro não mente. É verdade. Mas a gente entende o quanto que a gente tem luz, né? O quanto que a gente... O que é que eu faço hoje do tempo da minha vida? Eu não quero usar a cronologia aqui do horário exato que nós estamos, sabe? Mas eu quero amanhã entender que o tempo está passando diante de mim. E quando chegar lá atrás, entendeu? Que a minha história chegar ao fim nessa existência, eu quero olhar para trás e pensar, e entender e perceber o impacto que eu causei na sociedade, na vida das pessoas, né? Os sorrisos que eu consegui arrancar, as lágrimas de muita emoção e a possibilidade de pessoas também terem encontrado o que eu encontrei. Maravilha, Felipe. Quando tu traz o teu relato assim, verdadeiro, profundo, como é que tu consegues ver o resultado desse teu trabalho? Vamos falar de tratamento, né? Quando você recebe esses acolhidos, você vê o passo a passo, a chegada deles na instituição, o desenvolvimento e o dia que encerra o tratamento. Olha, eu me considero privilegiado porque o local que me trouxe à luz, que eu me tratei, que eu encontrei o caminho da recuperação, foi o mesmo local que abriu as portas para que eu iniciasse, né? E confiou e acreditou em mim e me dá todas as possibilidades para que eu desenvolva esse trabalho. Porque foi na comunidade terapêutica Renovação que tudo isso começou na minha vida. Foi lá que eu passei por toda a turbulência, foi lá que eu encontrei a recuperação, foi lá que eu entendi o que é uma nova maneira de viver, e é lá que hoje eu faço todos os dias o meu trabalho com os meus acolhidos. E aí, acompanhar esse processo é impressionante, quanto a mudança, desde do físico, né, de vocês ver uma pessoa chegar completamente debilitada, fisicamente falando, uma pessoa completamente desorganizada do ponto de vista dos seus pensamentos e da sua organização intelectual e mental, né, e com um turbilhão de emoções dentro de si, e ver sair uma pessoa, que eu vou resumir numa frase assim: sai uma pessoa cheia de sonhos. Bacana, porque os sonhos são roubados na dicção. São roubados na dicção. E sonhar é viver, né? É pensar o propósito que eu tenho na minha vida, o sentido que eu tenho na minha vida, o que eu vou fazer com a minha vida. Eu só sei de uma coisa, que eu quero fazer tudo. Que viver em recuperação me permite fazer tudo, porque eu fazia tudo na minha dicção ativa, né? E aí, em recuperação, eu posso fazer tudo. E um ponto muito importante que eu sempre falo, o nosso contato como terapeuta de referência junto com o nosso acolhido, ele é um contato muito próximo, é muito íntimo, porque é um adicto tratando de outro adicto. E com uma relação de confiança. E aí, isso que eu ia falar pra você, tem que ser de verdade, sabe? Você tem que olhar nos olhos dele, você tem que sentir, você tem que querer estar ali para fazer aquele trabalho. Senão não funciona. Senão ele sente, como você falou, né? O animal chega e ele encontra a luz, né? Pessoas boas. A natureza ela é feita disso, né? E seres humanos são feitos disso, de conexões, de energia. Então é muito importante. Que bacana esse trabalho, Felipe. É muito gratificante receber pessoas aqui no programa que têm amor pelo que fazem, né? E um trabalho de amor, porque não é fácil se colocar no lugar do outro, não é fácil doar o seu tempo em um mundo tão fluido, né? Tão líquido, como diz o grande filósofo Bauman, né? Uhum. Tão fluido. Eu vou te fazer mais uma pergunta que está aqui no nosso roteiro. Quais são hoje os maiores desafios para o tratamento dos transtornos obsessivos compulsivos, né? No caso específico, a dependência química? Olha, o maior desafio que nós temos hoje, né, está ligado, por exemplo, às redes de apoio. A gente tem que entender, por exemplo, que existem vários modelos de tratamento. Perfeito. Existem várias formas, né, que nós temos de tratar a adicção. Então,
Dentre elas, você tem comunidades terapêuticas, que existem vários modelos de comunidades com um perfil diferenciado. Isso que é legal, a gente está desmitificando aqui, porque, Sim. como você falou, a comunidade terapêutica Renovação, ela tem uma equipe multidisciplinar. Sim, uma filosofia um olhar construída, individualizado. com um olhar individualizado, se preocupando com o indivíduo enquanto indivíduo, mas também como o próprio conceito de comunidade tem, né? O quanto que ele está inserido ali no coletivo. Nessa imersão também, enquanto a gente trabalha a parte da espiritualidade, do físico deles, da maneira, da aprendizagem, né, da construção de sonhos, dando oficinas, dando treinamentos, ou seja, a gente precisa entender que essas pessoas elas vão ser reinseridas na sociedade. É aí que está o ponto, né? E tem um ponto que é muito importante, né? Eles entram em processo de acolhimento, não é uma internação. Eu vou ser acolhido por um determinado tempo para me submeter, né, a diversos sistemas de tratamento, processos terapêuticos. E a gente, por exemplo, a própria estrutura, né, a ideia não é com que a pessoa se sinta presa. Né? O muro não precisa ser alto, você não tem que ter cacos de vidros ou cercas elétricas. Muito pelo contrário, desde o primeiro dia ele precisa entender: olha, eu estou aqui, me dê sua mão, vamos caminhar juntos. Porque a pessoa precisa querer. Não é só o tempo passar diante dela ali, não é um detox. Se trata de uma reforma íntima, pessoal e extremamente profunda. E aí vocês têm as redes de apoio também, para aqueles que não têm condições de pagar por um tratamento. Vocês têm parceria com o CRAS, encaminho para CAPES, né, outras instituições, grupos de apoio. Como é que funciona isso, Felipe? Bom, assim, enquanto comunidade terapêutica, a gente também destina uma parte, né, existe um percentual que é direcionado para vagas sociais, né, então, ou seja, para aquelas pessoas que não têm condições de fazer o pagamento. E também a gente precisa entender que na sociedade, por exemplo, eu tenho o CAPES, né? O CAPES ele faz parte do sistema do SUS, né? É um programa muito importante do SUS que presta essa assistência psicossocial, né? Onde você tem um acompanhamento com psiquiatra, com psicoterapia, com atividades de grupo, que é importante. A gente tem os grupos de mútua ajuda, né? E aí que obviamente são de absurda importância e relevância porque carregam uma literatura muito importante, dentro de um método que a gente chama de Minnesota, né, que os dois principais, né, são os Alcoólicos Anônimos e o NA, né, que é o Narcóticos Anônimos, onde você tem diversos grupos espalhados no mundo todo que sempre estão de portas abertas para acolher pessoas dispostas a entrar, fazer o programa e também entrar em recuperação. Nós temos milhões de pessoas, esses grupos existem, né, há décadas, há mais de 90 anos. Com certeza. Estão aí com uma literatura densa, com uma literatura rica e transformando e salvando também muitas vidas. Assim como também a gente tem um privilégio no Brasil de viver dentro de um país onde, dentro de um sistema único de saúde, nos é ofertado um tratamento que a gente sabe que também, se for buscar na rede privada, seria muito caro, né? Mas você ter acesso a psiquiatra, o CAPES ele faz um trabalho lindo, né? E o contrário do que muitas pessoas pensam, o CAPES ele é de muito fácil acesso. Você chega lá, você faz o seu cadastro, é feito logo o agendamento, lhe é ofertado logo as reuniões coletivas, o seu atendimento psicoterapêuticos. A maioria das medicações elas são doadas, a gente fala entre aspas, né? Mas não é receitado para que o indivíduo ainda vá comprar. A maioria das medicações está lá disponível. Isso é muito bacana. Então existe aplicação mesmo dos impostos que são pagos para ser ofertado esses tratamentos que são de extrema relevância. É um privilégio do Brasil e de pouquíssimos países. De pouquíssimos países. É por isso que eu sempre ressalto isso, que apesar de alguns déficits e algumas queixas, que não é o âmbito entrar aqui nessa discussão política, econômica, mas a gente tem ainda um sistema, né, que nos permite acessar, né, e conseguir ter acesso a um tratamento e executar esse tratamento. Mas você consegue entender que quando se trata de saúde mental, tem que ter o querer, né? Eu tenho que dar o primeiro passo, né? Porque é uma escolha de melhorar a qualidade de vida,
que um transtorno me tirou, que uma condição me tirou, que uma doença me tirou, né? E isso não só funciona para a relação com a saúde mental, mas também como qualquer outra com a relação da saúde física. Não adianta, por exemplo, eu ter diabetes ou uma doença cardíaca crônica e se eu não mudar meus modos alimentares ou a qualidade da minha vida, de alguma forma essa doença vai acometer e vai levar a minha vida junto com ela. Maravilha, Felipe. E aí, você está gostando? Então continue no nosso canal aqui do YouTube da Renovação Oficial no programa Respira e Conversa. Estamos indo já para o final do programa, mas tem mais perguntas aqui para o Felipe Sério, ele que é biólogo, neurocientista e terapeuta de referência em comportamentos adictivos e outras dependências. Por falar em outras dependências, Felipe, não é somente a questão da droga em si, da substância, né? Existem muitos comportamentos, hoje em dia tem a questão dos jogos, dos games, tem vários, tem gente que tem a de compulsão alimentar e por aí vai. Por aí vai. Poderias falar um pouco mais sobre isso? Sim. Inclusive, isso é muito interessante para quem entra num processo de recuperação. Porque o que é importante a gente dividir aí com o público, né, e para que as pessoas aprendam? Que por mais que eu pare de fazer uso, por exemplo, se eu tinha problemas, né, com o uso de substâncias e eu deixo de usar substâncias, eu não deixo de ser um adicto. A doença não deixa de estar dentro de mim. A condição não. Isso significa que ela não para de manifestar. Então, todo dia eu preciso dialogar comigo e com a doença, para que ela não se manifeste. E uma vez retirado, por exemplo, a substância de preferência, ela vai procurar lacunas dentro de você que migre para outros lugares, que não é menos perigoso do que o uso dessas substâncias. Como, por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui de comportamentos adictivos que não estão ligados a substâncias e que são extremamente perigosos. Consumo de pornografia, consumo excessivo de sexo, onde ocorre uma exposição, vício a jogos. Existem os jogos de azar, mas hoje tem até um nome dado é chamado de new addicts, que são as novas adicções. Nós temos esses jogos virtuais aí de internet, essas bets da vida. A questão do celular, né? Em si. Isso, a compulsão pelo uso excessivo e pelo fechamento, isolamento social dentro de redes sociais, compulsão por compra, compulsão por atividade física, que a gente chama de vigorexia, as compulsões alimentares, certo? E tem uma nova que tem sido muito pesquisada, que é a dependência emocional afetiva. Não tão nova assim, mas agora sendo identificada, mais falado. Mas quantas pessoas não se viciam pela vida do outro? Pela vida do outro e depender emocionalmente do outro. É o que a minha psicóloga, doutora Maiara Souza, ela sempre fala, né? Ela sempre diz assim: Felipe, o que você pode fazer pelo outro? Nada. E o que você pode fazer por você? Tudo. Então é justamente essa ideia mesmo da gente resgatar o amor próprio, né? De você pegar e parar e entender assim, não, sabe? Assim, eu sou um universo dentro de mim. E é um momento da minha vida que eu tenho que construir o meu momento de solitude, o meu momento de compartilhar, o meu espaço com as outras pessoas e viver. Vai ter dia que eu vou acertar, vai ter dia que eu vou errar. O que é que eu vou fazer com isso? Né? O que é que eu vou utilizar dessas informações? Se for para doer, eu vou sentir a dor. Se for para sorrir, eu vou sorrir, vou sentir a felicidade. E eu vou fazer do meu amanhã o meu novo hoje. Né? Por isso, então, a tão famosa frase do só por hoje. Maravilha. Esse é o Felipe Sério, aqui no programa Respira e Conversa, um papo super agradável, super construtivo e enriquecedor para você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu quero dizer que vamos responder a sua pergunta. Felipe Sério, temos perguntas aqui dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham. A galera tá participando. Participando e muito, olha. Felipe, por que o cérebro gosta tanto de vício? Tipo, ele sabe que faz mal, mas parece que adora repetir o erro. Porque para ele é muito prazeroso.
é rápido, você dá de forma rápida, ele absorve muito rápido o que ele quer, o que ele precisa, mas a gente não pode esquecer que é subir num prédio de 50 andares e cair de uma vez só. Direto ao solo. Direto ao solo. É simples assim. É rápido, fácil e prático para ele. Ele não quer ter trabalho. Olha, outra pergunta. Existe diferença entre estar viciado em algo e só estar acostumado com aquilo? Onde é que a linha se cruza? A linha se cruza quando você entende que você não tem controle, né? Você teve uma perda de controle, aquilo descarrilhou a tua vida e está te trazendo sofrimento, não só para você, quanto para as pessoas que vivem ao seu redor, sem dúvida nenhuma. Já está na hora de repensar muita coisa e tomar uma atitude. E a penúltima pergunta é: nosso cérebro realmente muda quando a gente tenta se livrar de um vício? Ele se reprograma mesmo ou é papo de internet? Não é papo de internet. Existe um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que, assim como ele sofre essas lesões, essas alterações, depois com o estímulo de uma vida mais saudável, ele se recompõe. Agora a pergunta da nossa edição, da nossa produção, é: quem pode ser considerado um adicto? Tu falaste da perda de controle, né? Por exemplo, quem bebe todo dia pode ser considerado adicto? Ou quem bebe muito no final de semana? Como seria essa dosimetria, vamos dizer assim? O adicto, ele tem que entender que não é a quantidade do que ele faz, é como ele faz. Não está na quantidade necessariamente, né? Ele vai aumentar, em algum momento ele vai perder o controle. A gente sempre fala, nunca negocie com essa doença. Então você vai entender que você é um adicto quando você entender que você está manipulando pessoas, que você está se autoprogramando para se autodestruir, que você está com muitos pensamentos intrusivos, obsessivos, né? E você se olha no espelho e não se identifica mais. As pessoas sinalizam sua mudança de comportamento. Tem alguma coisa errada. Então é a hora que você precisa parar e pensar. Isso vai muito mais além do que consumir substâncias. Isso está ligado no meu comportamento, a minha maneira de pensar, de agir, de sentir. E Felipe, antes da gente finalizar, que mensagem você deixaria para aquela pessoa que está nos assistindo, que de repente tem um familiar, tem uma pessoa conhecida que está precisando de ajuda? Como é que essa pessoa poderia receber essa ajuda? O que você diria para ela? Nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa e discriminatória. Ser um adicto em recuperação e quebrar esse anonimato é um ato de coragem, mas principalmente um ato de solidariedade. Porque existem muitas pessoas que ainda carregam o estigma de que nós somos drogados, de que não existe solução para nossas vidas, usam termos extremamente pejorativos, né? E isso são comportamentos psicofóbicos que ocorrem em todas as áreas, ou seja, extremamente discriminatórios. Então, a mensagem que eu deixo é que não tenha medo de pedir ajuda, peça ajuda. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você que vai abraçar essa causa, que vai dar as mãos e vai te ajudar. Eu tive na minha vida, o que seria de mim, Rui, estar aqui com você agora, se não fosse pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Eu não estaria aqui. Foi o amor que me levou a descobrir e viver um novo eu, e a fé. Então, essa é a principal mensagem. É uma mensagem de fé, uma mensagem de amor e de não ter medo do preconceito. É só seguir com a vida. Maravilha, Felipe. Muito obrigado pela participação no programa Respire e Conversa dessa semana. Que você volte mais vezes aqui com a gente. Pode contar comigo sempre. Leve adiante sempre essa mensagem de força, fé e esperança. Obrigado. Valeu. Força, fé e esperança. Obrigado, gente. E a gente fica por aqui. O programa Respire e Conversa pode ser acessado pelo nosso canal oficial do YouTube, pelo @renovação oficial e também pelo nosso Instagram. Curte, comente e compartilhe.